Esse vídeo que você vai ver é um corte de uma mega live de 12 horas que foi um chá de bebê para comemorar a chegada do nosso primeiro filho. Se você quiser mandar um presentinho pro Neurobaby que está chegando, o QR Code leva pro LivePix. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Bora pro vídeo. Se nascer no Halloween já é uma boa... A gente já economiza os feriados. Tá, como é que eu devo te tratar? Nicolas. Nicolas, tá bom. Então, Nicolas. Mande um abraço para a Thaís, tá? Já tá no chat aqui. Mande um abraço para ela. Muito bem. Diz que a minha presença aqui se deve a ela. Ah, é, porque o Shaolin falou que ia chamar o senhor falou que... Um beijo pra você. Ela mandou um beijo aqui. Um beijo para ela. Minha outra chance de contactar o senhor era com o Shaolin, mas eu entendo que o Shaolin pode ser muito chato e a gente não quer responder ele o tempo todo. O Shaolin mandou um e-mail. Eu olhei o e-mail, mas eu sou eu. Eu olho e finjo que não olhei. Aí a Thaís me mandou, eu falei, opa. Aí a Thaís, sou eu, Thaís, do seu canal. Meu marido está fazendo uma live, o senhor vai na live. Eu falei, tá bom. E o Shaolin, uma coisa é conseguir resposta do Dawkins, outra é conseguir O Shaolin usou esse argumento irrecusável, né? O Shaolin só disse assim, o Neuromágico mandou te mandar esse recado aqui. Pronto. Agora, com o argumento da Thaís, como eu ia dizer que não? Persuasão do Shaolin tá fraca. Só um segundinho. A Bel está assistindo a live, ela deve mandar um alô aí, qualquer coisa que seja, e nós vamos mandar uma oferta modesta, mas vamos pelo Gina, muito obrigado, professor. Muito obrigado. É porque eu vi que tem um link de LivePix para o chá de bebê, né? Sim, para o pessoal tá aí LivePix. Isabel. Eu não sei se aquele valor que está lá é para live. Se for, tá ruim, gente, porque a última vez que eu vi, estava com 22% da meta. 22% se for até outubro, tudo bem, tá bem acelerado, mas se for da live, tá ruim. Mas são 12 horas de live, hein, professor? Pois é, então tá ruim. Então eu pedi Bel para fazer um agrado, ela vai mandar. Vai aparecer uma make sem frescura. Ela falou assim, professor, eu sou make sem frescura. Eu falei, como é que eu não vou na live do marido da make sem frescura? Não tem condição de eu não ir. Estou aqui. Muito bem. A gente está começando todo mundo aqui com uma brincadeira, que é um top 5. Eu vou sugerir 3 temas. O senhor pode escolher qualquer um para a gente elencar os melhores dentro do tema. Tema para quê? Não, são, por exemplo, sorvete, sabor sorvete, massas, você vê o seu gosto. Entendi. Né? Mas, assim, tem uma lista aqui. Eu sugiro alguns aqui, o senhor escolhe um que acho que tem a ver. Filmes ruins que eu gosto, sabores de sorvete, filmes ruins que eu gosto. Tem uns filmes que eu sei que são ruins, mas eu gosto. Sabores de sorvete, personagem de novela. Sabor de sorvete. Sabor de sorvete. Do quinto para o primeiro, professor, seus 5 sabores de sorvete favorito. Banana flambada, passas ao rum, amendoim, menta com chocolate. Bem específico. Eu adoro. Menta com chocolate não pode faltar. E amendoim eu gosto porque você joga aquela rapa de amendoim, fica maravilhoso, né? E aí talvez coco. Coco? O pistache. Tá o pistache na cabeça, porque o pistache... vai depender do dia. Porque o pistache você enjoa se você comer muito. Então ele tem que ser uma iguaria. Não dá para... Esses todos que eu falei, se deixar eu como todo dia. Então é um perigo. Mas pistache eu não consigo comer todo dia. Ele é muito forte, né? Principalmente se for bem feito. Se for aquela água de pistache, não. Mas se for sorvete de verdade, de pistache, aí... Mas sorvete é maldade porque é minha sobremesa preferida. Não tem nada comestível que eu goste mais do que sorvete. Eu gosto muito de sorvete também. É maravilhoso. Sorvete. Mas sorvete de verdade, porque tem muita coisa por aí que não passa de gordura hidrogenada aerada. Sim, eu fui tomar sorvete real, já tinha mais que 30 anos. Quando eu realmente comi um sorvete, uma gelateria, eu tomei um sorvete, não sei o que seria o correto. Numa gelateria. Tem um vídeo na internet, o rapaz, ele bota um pote de sorvete, não vou falar de marca, e um outro pote de sorvete, não importa a marca. Aí ele falou, não vou fazer nada, vamos deixar passar o tempo. Aí quando passou o tempo, aquele pote de 2 litros virou um tantinho assim, e o outro pote menorzinho continuou do mesmo tamanho. Então, o que aconteceu?
É É tudo gelo. porque derreteu o ar, foi embora. É isso aqui que você está comprando, gordura hidrogenada e mais nada. Isso aqui é sorvete de verdade, é creme de leite, é tal, tal, tal. Eu É, falei, ele é airado, né? Ele é como se fosse exato, você está né? comprando água, ar e gordura hidrogenada. É muita perversidade que se faz com o consumidor. Mas é o que o pobre consegue consumir, né? Eu acho Sim. que a maior parte do brasileiro nunca na vida botou sorvete na boca. Não, imagina eu com 30 anos fui provar um sorvete realmente bom. Descobri que Sim. nunca tinha tomado. E massa foi quase com 40. Quando eu fui Massa, realmente uma tratoria boa mesmo, que você sente outro sabor, tem tanto da essa massa jovem. quanto do molho, que você percebe realmente ali os ingredientes, é um gosto de tomate mesmo, no molho, é outra coisa. Bom, Aqui a gente tem um restaurante no bairro, que eu não vou dar o nome dele, mas é daquela série de comida afetiva. Então eles só usam tempero de verdade, é cozinha de verdade, não leva indústria. Rapaz, muito rapaz. bacana. Ô, professor, eu queria sair dessa masturbação intelectual ateísta sobre Jesus histórico ou não, e entender bem a função da exegeta, as práticas, ferramentas e métodos. Então, eu queria que o senhor começasse. Aliás, exegese é minha segunda palavra favorita. A primeira é Sério? epistemologia. É. Sério? Exegese é minha segunda palavra favorita. A primeira é epistemologia. A terceira é tartaruga, porque eu gosto muito. A quarta é hermenêutica. A 18ª é contra-intuitivo. E aí vai. Mas eu queria ter uma definição boa para leigo do que é exegese ou exegese bíblica, né? Uma boa definição. Eu não sei se eu vou agradar, não, porque quase não existe exegese. Uhum. A esmagadora maioria, de Europa a Brasil, o que você tem é uma tradição normativa sobre os livros projetada numa hermenêutica. Isso não é exegese. Para você encontrar exegese de verdade, você tem que procurar aqueles livros que ninguém compra, estão na gaveta, é alfarrábio, é tosso velho. Coisas do século XIX você consegue encontrar, aproximações aos textos que não são normativas, que não partem da tradição. Então, eu não posso definir exegese, não posso falar em nome dos exegetas, não represento nenhuma corrente de exegese do planeta, eu só posso falar do que eu tento fazer como exegese. E como exegese, eu tento fazer o defunto falar. Para mim, se o exegeta não tem a preocupação de fazer o morto falar, ele para mim é inútil, eu não quero nem perder meu tempo com nada que ele escrever, principalmente os manuais. Eu não recomendo manual nenhum de exegese. Nenhum. Uhum. O pessoal acha que eu sou arrogante, não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com presunçoso. Vai lá, se que você pode acompanhar aqueles manuais. No meu doutorado, o professor de exegese de João ensinou lá a exegese dele, que é receita de bolo. Primeiro você faz vídeo, depois você faz vídeo, depois faz... Você vira um macaco dos outros, repetiu o que ele fez. Aí passou um trabalho. Aí eu falei, é para fazer do seu jeito ou do meu? Bem, você sabe que esse povo é assim, tem o que você pode dizer e o que você faz. Então, ele não ia dizer, tem que fazer do meu jeito, porque isso você tem que se submeter, você tem que saber teu lugar. Mas eu não sei o meu lugar. Eu me ponho onde eu quero me pôr. Aí ele caiu na besteira de falar, faz do teu jeito. Aí eu fiz do meu jeito. Aí ele queria reprovar. Aí veio o meu orientador, Buzão, Oswaldo, o que você arrumou com fulano? Não sei o que está acontecendo. Ele quer te reprovar. Então reprova. Mas se o aluno merece ser reprovado, reprova. Agora, se ele reprovar, ele vai comparecer em banca, porque eu vou processar ele, ele vai ter que provar porque ele reprovou. E eu vou mostrar que ele reprovou porque eu não repeti o que ele fez. E eu não vou repetir o que ele fez, porque eu acho aquilo antitica. E ele disse que era para eu fazer do meu jeito. Ele não gosta? Ele não precisa gostar. Ele não gosta dele, ele não gosta de mim. Empatou. Agora, por que ele vai me dizer, faz do teu jeito? Porque a exegese é assim. Você aprende com autoridade, repete com autoridade, chega no mesmo resultado da autoridade. No outro congresso, um outro famoso exegeta do Brasil, eu não dou nome porque eu não me importo. Uhum. O que você não fala na cara, você não fala por trás.
Mas nesse dia eu estava apresentando um trabalho, eu fiz 3 exercícios de interpretação do Salmo 23. A tradução que todo mundo conhece está errada, as interpretações estão erradas, os textos estão publicados para quem quiser avaliar. Quem não avaliar é melhor Salmo não falar 23 é nada. aquele do meu cairão ao seu lado, meu cairão a... Não, o Não? Senhor é meu pastor, nada me Na faltará. Rodará. Tá errado. Não vale o que o gato enterra. Errada, não é nem possível do ponto de vista gramatical. Aí eu fiz o exegese completa 3 artigos. E aí fui apresentar no Congresso, porque é lá que você faz essas coisas quando você está na CAPES, né? Aí lá, os colegas do Brasil todo, eu terminei de fazer minha apresentação, aí um grande exegeta brasileiro, a sua interpretação está errada. Eu falei, por quê? Porque a minha está certa. Ou seja, eu tenho que repetir a interpretação deles. Então, para mim, a interpretação deles está errada, a tradução está errada, e eu mostro, eu pego as Bíblias lá no canal e mostro, essa tradução aqui é assim, está errado. Por isso. Tem gente que fica aborrecido. Então, quando eu vou fazer exegese, o que eu quero é pegar o texto hebraico, e logo vai chegar o texto grego também, porque eu vou chegar no Novo Testamento. Eu digo, eu vou chegar porque eu estou traduzindo a Bíblia, né? Aham. Então, exegese e tradução, para mim, se misturam, mas são coisas separadas. Tradução é uma coisa, exegese é outra. A exegese depende da tradução, a tradução depende da exegese, mais ou menos como história e arqueologia, mas elas são momentos práticos distintos. E aí eu quero partir do pressuposto, aí é hermenêutica, e no campo da hermenêutica eu sou schleiermachiano, intenção do autor, e nem negocio, eu fui chamado de anacrônico a vida inteira. Se eu falar aqui que exegese para mim é Schleiermacher, os exegetas do Brasil inteiro vão dizer que eu sou um idiota. Porque Schleiermacher, quem vai citar? Tem que citar Gadâmia. Gadâmia de exegese. A pessoa é doida. O Gadâmia defende tradição. E exegese não pode ser tradicional, senão não é exegese. Então, eu quero retroagir o sentido do texto ao que o autor dizia. O autor não era cristão. Então, se o cara está fazendo exegese que ecoa cristianismo, você já sabe que está falando asneira. Uhum. O autor não era judeu. O judaísmo é uma construção filosófica, teológica, sociológica posterior. Ele era judaíta. Se fosse judaíta, porque ele pode ser um judaíta de Jerusalém, da Mesopotâmia. Então, você tem que pegar o texto, esquece a tradição é a maior inimiga da exegese, e aí você fica com aquelas palavras na mão e fica... Você está pedindo para falar? Não, só agradecendo o superchat aqui. Tá. Você fica com aquelas palavras na mão e fica tentando meio que imaginar, por isso o Schleiermacher chama de hermenêutica divinatória, porque tem um elemento de adivinhação, porque como você não tem uma informação indiscutível sobre o sentido daquela palavra e daquela frase naquele contexto, você tem que ficar olhando para a frase, para a palavra, para o contexto em que ela está, e falar, mas o que isso poderia querer dizer? Como a Bíblia é um livro grande, a gente é beneficiado pelo fato de que as expressões costumam se repetir. Então, como você tem esse significado aqui e outro significado ali, você já dá, por exemplo, eu parei de traduzir a Bíblia para vir aqui prestigiar o seu chá de bebê. Eu me deparei com uma palavra, decepar. A mulher, o marido dela está saindo lá na pancadaria com outro homem, aí ela agarra ali o esculhão do sujeito e esmigalha. O que toda mulher tem que fazer. Porque mulher, você vai lutar com um homem, chuta-lhe o saco. Ou então garra com a mão, espreme até escutar barulho. Acabou. Mas os caras lá não queriam isso. Então, se a mulher apertasse o saco do outro cara que está batendo no marido dela, arrancam a mão dela. Aí, esse verbo era a segunda vez que... Você está vendo como é que a Bíblia... É o livro de ética. Por isso que todo professor de ética da universidade tem que ser cristão. Filósofo cristão, que é o fundamento da ética. Aí, eu li essa passagem, se esbarrar por acaso no genital, tem que arrancar a mão. Se for vai apartar a briga, esbarra no...
O conceito Nesse traduzido é caso, esse, né? Você vai apartar uma nesse briga, caso, esbarra no... se a versão que você leu diz que esbarra, não. É intenção. Se ela Se o agarra? tradutor traduziu como intenção, sem querer, não. Ela mete a mão nas vergonhas do cara, de propósito. É para o cara largar o marido dela, né? Eu acho que onde eu li era, se for apartar e esbarrar, encostar para casa, teria que... E o verbo ainda é o verbo com a raiz de fazer força. Ela faz forte a mão dela nas vergonhas dele. Ou seja, esmigalhou os Esmigalhou. bagos da criatura. Aí eu fiquei olhando para aquela palavra e falei, tá mandando cortar, mas acontece que já tem outro verbo que eu traduzo como cortar. E eu não uso a mesma palavra em língua portuguesa, há palavras diferentes. No hebraico, palavra raiz A, palavra em língua portuguesa A. Raiz B, outra palavra. Não repito. Não adianta que eu não vou repetir. Aí eu fui lá olhar lá atrás, tinha aparecido esse verbo, a única vez, cortar uns cordõezinhos para ficar amarrando as tendas, as cortinas na tenda. Então eu tinha colocado, para não botar cortar, eu botei recortar. Só que não é recortar a mão da mulher, então eu já mudei para decepar. Entende como lá atrás eu não fui capaz de perceber que o sentido daquele verbo era radical? Porque ele estava usado num sentido que é porque quando você corta o cordão, você tirou o pedaço, né? Uhum. Mas eu não tinha informação cultural, arqueológica, historiográfica para eu saber que ali já era decepar. Como esse verbo se repetiu num contexto radical, ele não está recortando a mão dela, mandou arrancar fora. Então, ou é cortar, mas eu não vou usar cortar porque já tem outro verbo, então é decepar. Aí eu fui lá atrás e corrigi a tradução, onde eu tinha colocado recortar, eu já botei decepar. Então é assim que eu vou fazer na tradução. Eu tento entrar no mundo que o texto me expõe. É um trabalho de arqueologia. Sendo que arqueólogo, fajuto, picareta. Cristão, judeu, que faz de conta que está fazendo arqueologia, quando na verdade está fazendo política e ideologia. Exegese é a mesma coisa. O sujeito pode estar ali fingindo que está fazendo exegese, quando na verdade ele está fazendo teologia, como é a maior parte das teologias do Antigo Testamento, que se dizem exegéticas quando não são. Então, eu respeito uma exegese que tenta respeitar o morto. E eu não estou dizendo isso porque o meu canal chama Ouvir a Tenda do Necromante. Em 1996, olha quanto tempo, eu ganhei de presente de um aluno, ele falou, professor, você tem que fazer um blog. Eu vou fazer um site para o senhor. Eu falei, não, eu não sei fazer, eu vou fazer um site. E vou fazer de um jeito que o senhor depois alimente. Então, ele fez a plataforma, montou para mim, me deu de presente, não cobrou nada. Eu chamei aquela plataforma de Ouvir o Evento. E quando eu dava aula, tem um amigo meu que hoje é historiador, o Daniel Juste, e, inclusive, você parece muito fisicamente com ele. Tem traços seus que são muito parecidos com o Daniel Juste. Eu estava ouvindo você e o Francisco, não é isso? Francisco. E eu estava nos bastidores. Aí eu falei, nossa, mas o Nicolas parece muito o Daniel Juste. Alguns traços, entende? E eu ensinava em sala de aula assim, o texto é um pedaço do passado. A cena inteira aconteceu. Peraí, você está dizendo que o que está escrito aconteceu? Não. A cena é o escritor escrevendo. Um ser humano de carne e osso, que não é mágico, não é revelado, não é nada. É um homem como eu, como você, uma mulher como Thaís, sentou e escreveu. E ele escreve com base no interesse dele, nas demandas do momento, limitado pela cultura dele. Tudo isso desapareceu, mas o texto é um pedaço daquele momento. Você só consegue entender esse texto. Não tem outra forma. Só entende aquele texto quem consegue recolocá-lo no seu contexto original de redação. História dos efeitos é bobagem, alegoria é idiotice, tradição é porcaria, é lixo. Quem quer consumir, consuma. Mas para entender o texto, você tem que saber o que o cara quis dizer quando escreveu aquilo. Desgraçadamente, as palavras são polissêmicas, o contexto
se perde. Então, é um trabalho muito difícil. Muito difícil. Você tem que se controlar para não querer dar burro na mesa. É um trabalho improvável. O que significa? Você não consegue Você não provar. tem como provar que a sua interpretação está correta. Não existe prova em hermenêutica. Não existe. Eu recomendaria um livro do Carlo Ginzburg, Relações de Força. Porque ele tem um artigo fundamental, Minha Exegese é Schleiermachiana, ou seja, é a intenção do autor. Eu acrescento outros elementos, porque precisa saber, não é um voluntarismo existencialista, o texto é parido dele pelas exigências históricas que o pressionam, ou seja, o auditório dele arranca dele o texto. Ele não acordou de manhã livre das pressões e fez um tratado. Um texto que deixa isso muito claro é Judas, né? Judas está uma arara na carta de Judas, uma página, dizendo: eu queria escrever um tratado para vocês sobre a salvação comum, mas estou sendo obrigado a escrever sobre a necessidade de defender a fé. Por quê? Porque vocês são um bando de idiotas. Ou seja, quem arranca do escritor? Então você não pode apenas se esforçar por conhecer quem está escrevendo. Você tem que se esforçar por conhecer para quem ele está escrevendo. Você tem que reconstruir o contexto. Os meus amigos e inimigos são os historiadores e arqueólogos, porque eu não tenho competência para reconstruir a história. Por outro lado, eu vejo reconstruções históricas que eu digo: esse texto impede essa leitura que você está fazendo. Não, eu sou historiador, você pode ser historiador, 15 mil diplomas. Eu duvido que o que você está falando faz sentido. Esse texto não permite. Mas não, o campo é de briga. Então, tem gente que tem que controlar o... Inclusive, eu estava até conversando com a Thaís, e era uma coisa que eu ia perguntar. Se faz sentido um teólogo ser exegeta, ou se dizer exegeta. Porque vai ter a interpretação dele deveras contaminado pela sua leitura de fé. Ele tem que entender que para ele aquele texto é inspirado. Já começa muito complicado a partir daí. Isso é outra live. Isso é outra live. Porque eu teria que citar para você um teólogo, pastor, 1787, 2 anos antes da guilhotina que o Francisco mencionou aí, né? Ele falou praticamente, não foi praticamente, 40 mil membros da classe dominante francesa. Se fosse no mundo, era coisa de 10 milhões. 40 mil guilhotinados. 2 anos antes desse evento, o Johann Philipp Gabler, para mim, a pessoa mais importante da história da Bíblia, ele, depois de 300 anos, dos pastores reformados, quem ouviu que a crítica bíblica foi feita pelos ateus foi feito de idiota. Foi feito e é feito até hoje de idiota. A crítica bíblica foi feita pelos pastores luteranos e reformados, quando Lutero mandou ler a Bíblia. Aí, no século XVI ao XVIII, eles leram. Aí, o que acontece quando você manda as pessoas lerem a Bíblia? 1000 pessoas. 999 é gado. Bé e pronto. Peraí, mas o que o pastor falou não está escrito. Pastores fizeram isso. Os pastores perceberam que Moisés não escreveu Bíblia bosta nenhuma. Os pastores destruíram tudo. Acabou, não ficou nada. Tudo que a igreja diz hoje é tudo conversa fiada, é tudo mentira. Esses teólogos de internet é tudo picareta, é tudo mentiroso. A história já contou isso, mas a gente é tudo ignorante. Aí esse Johann Philipp Gabler, teólogo, pastor, entenda, falou: gente, vamos resolver isso. Não vamos destruir a igreja, não precisa. A gente separa a Bíblia para um lado, teologia para o outro. Bíblia a gente trata como um documento histórico. Senta-lhe o cacete, com todo respeito a ela, para descobrir o que ela diz. É um livro histórico. Ponto. E no caso da igreja, a teologia, a pregação, as normas, os valores, a tradição, a gente constitui, como era no catolicismo, pelos concílios, pela decisão do clero, e está tudo resolvido. Não, porque o protestantismo é a coisa mais hipócrita da face da terra. Não tem instituição mais hipócrita
do que a igreja protestante. Não tem. Porque ela tem que dizer que as mentiras que ela diz, e ela sabe que é mentira, são professores de seminário, estão fundamentadas na Bíblia. Mentira. Pois Então, ele fica pensando o que esse pessoal aprende, né, em seminários, pessoal, faculdade de teologia, como dá para estudar tanto a Bíblia e pregar em púlpito? mas era o que eu ouvia no seminário de professores progressistas. Não, essas coisas a gente aprende, mas não fala. Na graduação, você não pode falar isso para os alunos. Você fala isso para eles no mestrado, no doutorado, porque já estão comprometidos. Na graduação, meninos de teologia, vocês são feitos todos de idiotas. Agora, muitos de vocês gostam, então bem feito. Aí a pergunta é, o Johann Philipp Gabler foi ouvido? Não. Então, quando você pergunta, um teólogo pode ser exegeta? Eu digo assim, se a pergunta for séria, a resposta é sim. Parada de mentalismo aqui, que o Pedrão pirou nisso aí. Vamos, né? pensa no nome. O nome de alguém que você conheça. Eu pensei em 3 e mudei, hein? Tudo Agora bem, eu vou focar mas num foque só. em um. Foque em um, não mude Vou mais. focar num. Eu quero que você, agora, fale pela primeira vez qual nome você pensou. Pedro. Pensou no nome? Eu tinha escrito antes. Eu tinha uma forte sensação que a segunda letra seria E, mas o resto eu não sabia. Boa. Canalha, velho! Canalha! Mano, e dá pra aprender isso aqui? Com certeza. Eu tenho um curso que ele tem dois propósitos. Um é realmente ensinar as pessoas a fazer mentalismo para se divertir, para fazer, né? E outra porque eu de fato acredito que quanto mais pessoas verem isso como arte, como entretenimento, menos pessoas vão ser enganadas por alguém que usa isso para se passar para normal. Eu realmente acredito que isso é uma missão né, legal, que as pessoas vejam isso como arte, né? Não como paranormalidade. Sim, sim. Sim, qualquer pessoa pode aprender, tá? São técnicas simples, depois você aprende e fica falando, caralho, era só isso, tá? Então, Mano, mas é muito louco. eu mano, isso aí não tenho dá. eu tenho 4 cursos de mentalismo. Essa caneta é caneta normal? É, ou ela é a caneta é vidente? Ela, Caneta aquela que vidente. psicografa. O dia que inventar uma caneta psicográfica sozinho, Ela eu compro. psicografa aqui, não? Eu compilei 4 cursos de mentalismo em um pack só, e ainda tem 2 bônus. Então são 4 cursos de mentalismo mais 2 bônus. Um dos bônus são números de mentalismo que foram feitos na televisão, né, que eu ensino eles, e o outro é um e-book de leitura fria. Pack Sendo Mentalista. Boa. Beleza? Boa. Na prática, não. Se você encontrar um teólogo de profissão, eu sou teólogo. Minha graduação é teologia, meu mestrado é teologia, meu doutorado é teologia. Eu sou teologia até a próstata. Mas teologia, para mim, é titica. Não vale o que o gato enterra. Mas me deu formação para exegese. Você não vai aprender exegese em outra disciplina. Esquece. Você quer aprender exegese, o único lugar do planeta onde você vai aprender isso é na teologia. Aí você vai ter que ser um trapaceiro, porque teologia é lugar para picaretagem. Aí você trapaceia, aprende subversivamente a fazer o que os teólogos não querem que você faça, você se torna aqueles pastores protestantes. A história do protestantismo eu vivi. Eu nasci na Igreja Batista aos 19 anos, me converti à Igreja Batista, virei um fundamentalista idiota. Fui para o seminário, comecei a estudar a Bíblia com seriedade, desmontei tudo, virei ateu. A mesma coisa aconteceu com a Igreja Protestante. O Lutero mandou ler, os lúcidos perseguiram. Mas isso aqui é farsa. Aí tentaram resolver a farsa, não pode. A Igreja Protestante tem que ser enganação de idiota. Por que eu digo a Igreja Protestante? Porque se você pegar um documento da Igreja Católica, tem gente que escuta eu falar, acho que eu defendo o católico. Defendo o católico, meus ovos. Mas acontece que esse mérito eles têm. Você pega um documento deles, no Vaticano, a interpretação da Bíblia na igreja. Começa dizendo assim, a Bíblia é um livro histórico, tem que ser palavras de Deus em palavra humana, blá, 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 mas tem que ser lido pelo método histórico-crítico. Aí depois, segundo ponto, você pode usar métodos acessórios. Aí todos os métodos que você vai aprender da exegese, que não serve para nada. Que método? Usa. Mas, primeiro você usa o método histórico-crítico, depois você usa esses aí. Que é tudo isso aí que o pessoal ensina, discurso inútil.
Por que eu digo inútil? Porque você dá um pedaço de papel na mão do sujeito, o sujeito não sabe o que fazer com ele, a não ser repetir o que o professor falou em sala de aula. Você não ensina a pessoa a pensar, a ser autor, e não sabe lidar com troço. Não sabe. Aí, a única coisa no final que o texto diz assim, método fundamentalista, não. Método fundamentalista você joga fora. Então, para mim, a exegese, naquele site lá que eu fiz, eu chamei Ouvir o Evento, porque quando você está lendo o texto, você não está lendo o texto. Você está ouvindo o autor ler oralmente o texto. Mas isso não é possível em língua portuguesa, porque na língua portuguesa, primeiro, as traduções são muito ruins. Para você ter uma ideia, lá no meu canal eu tenho uma playlist chamada Bíblia Toda Verso a Verso. Eu avaliei 33 Bíblias nacionais, de grife até a Testemunho de Jeová. Aí eu peguei umas 20 passagens, e eu pego uma passagem, avalio todas as Bíblias, na mesma passagem, para ser honesto, né? Ser, como é que eu vou dizer? Justo. Para isolar. A melhor erra metade. Então, eu vou encerrar aqui. A mensagem, a tradução é horrível. Mas mesmo quando é boa, ela foi aportuguesada. Você não está no mundo do hebraico. Você está ouvindo uma... A Bíblia não consegue emular nem a fala do brasileiro. E quando você vai para o hebraico, hoje mesmo, eu estava traduzindo a Bíblia, eu chamei a Bel e falei, Bel, vou ler uma frase para você. Quem você ouve? É o nordestino falando. Porque a mulher tem que dizer, o cara não quer ficar com ela, o marido dela morreu, aí o cunhado tem que ficar com ela. Aí, quando o marido não quiser ficar com ela, ela tem que denunciar ele. Aí ela fala assim, ele não quer acunhadar eu. É o que está escrito. O nordestino fala assim, ele não quer acunhadar eu. Acunhadar é uma palavra que eu uso porque é o termo técnico, né? É assumir como mulher sendo o marido do outro. Tem um tradutor que chama levirato, né? Mas leviratar, ele é cunhado. Então, quando você vai para o hebraico, você adquire uma certa capacidade, se você tiver esses outros pressupostos, de chegar perto do mundo do defunto, tentar ouvir o defunto. Você sai de lá com humildade, dizendo, olha, eu não tenho certeza se eu conseguir, mas eu traduzi assim, dê aí olhada, vê o que você acha, vê se tem alguma coisa errada. E agora eu interpreto assim, vê se está bom ou se está errado. É o que eu posso fazer. Exegese é um trabalho desgraçado, é muito difícil, não é fácil, é muito difícil. E não tem como depois você sair dando carteirada, porque você sabe que você não tem certeza se está certo. Você pode estar errado, porque o cara está morto. Só se o cara levantasse da catacumba e dissesse, não, eu disse isso mesmo. Nunca vai acontecer. Mas por que a gente faz? Porque é como história. Por que a gente investiga história se nunca vai ter certeza se o historiador está certo? Você investiga história porque o fato aconteceu, você quer saber. Mesmo que você não tenha certeza, você quer saber, você é mamífero. É o máximo possível, né? Sim, sim. Em alguns casos, você consegue confirmação. A gente descobriu que Pilatos existiu. Ótimo. Aumentou a nossa informação. Pilatos existiu. Do que está dito de Pilatos na Bíblia? Nada é verdade. Mas ele existiu. Todas as histórias foram inventadas, mas ele existiu. Então, isso é importante. Mas não para trazer verdades, transformação, consertar a igreja. Consertar a igreja. Eu não sei se era isso que você queria ter ouvido. Não, tá ótimo. Eu ia te perguntar, até porque é uma coisa que nós estamos conversando, qual os textos, seus mais antigos, você consegue ter acesso? Assim? Qual é o mais perto que você consegue chegar do que realmente arqueologicamente, né? Porque imagino que você não vai ter nada próximo da data que realmente foi escrito aquilo, né? Vai ser alguma tradução que chegou, alguma cópia, não uma tradução, mas alguma cópia que chegou. No caso do hebraico, porque a Bíblia ela tem uma porção hebraica... E uma porção grega. 5/6 da Bíblia é hebraico e 1/6 é grego. O Novo Testamento é pequenininho, perto do Antigo Testamento. Sim. Do hebraico, a gente tem 3 manuscritos completos do ano 1000 depois de Cristo. Então, quem acreditava nesses textos, na preservação deles, coisas assim, o fazia com base na Septuaginta e na Vulgata, porque você tinha versões mais antigas da Vulgata e você percebia que tinha diferença. A Vulgata
Perdão, A Septuaginta eu sei o que é, a outra, a Vulgata não. a Vulgata é a tradução do grego para o latim. Ah, tá. E a Septuaginta é do aramaico para o grego. Do hebraico para o grego. Do hebraico para o grego. A Septuaginta é do hebraico para o grego e do aramaico, porque aramaico é uma porção de Daniel, mas vai depender porque a Bíblia não estava pronta. A Bíblia não estava pronta quando a Septuaginta começou a ser traduzida. Não existe Bíblia quando a Septuaginta... Bíblia só existe quando os romanos destroem Jerusalém, aí os fariseus vão montar o cânon. Antes, quem disser que sabia qual era o cânon, mente. Ninguém sabia qual era cânon, coisa nenhuma. Por exemplo, Judas, carta que eu acabei de mencionar, menciona 3 livros que a igreja jura a mãe mortinha como apócrifos, e são os únicos 3 livros que ele cita. Para ele, é a palavra de Deus, instrumento para corrigir a igreja que estava, segundo ele, apostatando. E não cita nenhum outro texto. Quer dizer, até cita, mas no mesmo conteúdo que aqueles 3 livros, que tem a ver com sexo entre anjos e mulheres, que era o que a comunidade de Judas estava fazendo, né? Culto orgiástico, culto de fertilidade, com base na união da cultura grega, greco-romano, bacanais, dionisíacos, com... Estou começando a interessar. Continua. Não, o livro de Judas é extraordinário. O livro de Judas é extraordinário. Tem uma Bíblia publicada pela Fonte Editorial, é aquela Bíblia tradução brasileira, que é brasileira a primeira tradução. A Fonte pegou a mesma tradução, editou, mas pediu pessoas para fazerem introduções. Eu fiz a introdução de Judas. Você não vai ler aquela introdução em texto nenhum do planeta. Mas se você quiser ler esta leitura, a Carta de Judas o autor descobriu que a comunidade está fazendo suruba em nome da tradição dos anjos, sexo com mulheres. Não é pornografia, é culto de fertilidade. Mas ele ficou escandalizado e não pode. Não, mas os anjos faziam. Mas Deus condenou. Mas aqueles anjos condenados, de hoje não são condenados. A gente faz com os anjos bons. Isso tem a ver com a entrada da cultura grega para dentro do judaísmo. Paulo enfrentou isso. Em Corinto, o pessoal começou a danar, a falar em língua estranha. Êxtase, né? Êxtase grego. Aí Paulo, larga para lá, isso aí não faz diferença nenhuma. Paulo, mas Judas não quis, não. O pessoal lá não está falando língua estranha, não. O negócio deles lá é tchaca-tchaca na butiaca. Aí eles intervieram. Isso foi tão sério que pode ter sido a razão para o livro de Enoque ter sido abandonado pela igreja como explicação da origem do diabo, que era a explicação do diabo. Paulo vai dizer que as mulheres têm que se cobrir por conta dos anjos, porque os anjos lá de cima vão ficar vendo as mamas, né? Aí vai ficar necessitado. Aí, no século II, Judas é provavelmente final do 1º século, início do 2º século. Orígenes inventa que a profecia do diabo é aquele texto lá de Ezequiel 28, é uma alegoria de Orígenes. Aquilo nunca tinha sido dito na história. Orígenes inventou e a igreja adotou para nunca mais dizer que o diabo é o anjo que veio fazer saliência com as morenas. Então, a Carta de Judas, para mim, é uma das cartas mais mal traduzidas e compreendidas do Novo Testamento. Agora é exegese. O pessoal, para mim, não faz exegese. O pessoal reproduz nos textos tradição. Não sei qual a razão, entende? Meu filho diz assim, pai, em qualquer profissão, você tem lá 100 profissionais, pega um. 99... Vai fazendo de qualquer jeito, Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que tem isso na arqueologia, na biologia, em todo canto eu acho que tem. Na medicina, né, você passa por... Eu tive problemas antes do meu casamento, na época do seminário, eu tive ficção no pé gravíssima. Nós tínhamos a lista. Eu passei por mais de 17 médicos, tomei mais de 177 remédios e não resolveu. Aí eu caí na mão de uma profissional, ela era residente de dermatologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, uma pesquisadora, não médico de consultório. Aí eu botei o pé em cima da mesa, ela olhou, falou, está feio, hein? Falei, pois é. Quanto tempo você está assim? Eu falei, 2 anos e meio de muleta. Meu Deus. 2 anos e meio. Você não sabe, eu comi o pão que o diabo amassou e bel. Eu ia, inclusive, falei isso para você, eu ia dizer assim, dê comida boa para seu filho, dê comida de verdade, não dê porcaria para ele. Porque quando o meu filho nasceu, a gente não tinha 1 centavo, eu e Bel. A gente literalmente passava fome se as pessoas não dessem alguma coisa para nós. Mas o governo tinha aquela campanha, a LBA, de sopa.
Então, eu e o Bel, a gente tomava aquela sopa da Elibeck, a gente arrotava pó. Mas aquilo era proteína pura, aquilo era comida. Meus filhos raramente ficam doentes, porque eles comeram comida boa, né? Muito, muito boa a comida que eles comeram. Aí, quando você vai fazer a interpretação dos textos, o que você quer é trazer o que eles estão falando à tona. Você só quer tentar compreender o que os caras de fato disseram, não o que é tradição. E essa médica olhou para mim, é o que eu estava dizendo, né? A médica olhou e falou assim, mas olha só, ou é leishmaniose ou tuberculose cutânea. Vamos fazer o exame. Aí fez para leishmaniose e deu negativo. Aí fez para tuberculose cutânea e deu negativo. Tuberculose cutânea. É porque você está 3 anos com bacilo aí, isso aí já transformou. Toma aqui, rifampicina, 3 meses. Está curado. 3 meses curado. Ela fez biópsia, a biópsia deu negativa, e ela falou, não, pode tomar rifampicina. Remédio que eu pegava em posto. São esses profissionais, é atrás dessa gente que a gente tem que ir. O resto está aí para viver. Agora, aqueles que estão para fazer o negócio direito, você tem que dar sorte de encontrar. Aí você tem que saber o que você quer, né? Como eu nunca quis tradição, não sei, eu era meio enviesado, porque eu era fundamentalista, mas no seminário me deram um livro para ler, do Georg Forrer, Estruturas Teológicas Fundamentais do AT. Aí a primeira frase que ele disse, a prova profética não vai para nada. O que o Novo Testamento fala do Antigo não serve para nada. Esquece, joga fora. O Antigo Testamento tem que ser lido como o Antigo Testamento. O que o Novo Testamento diga não interessa. Nunca ninguém me falou isso. Na hora que eu ouvi, era tão óbvio que não precisou insistir. Sabe, terra seca esperando cair uma gota d'água. Tem muita gente que é feito de besta porque acredita em quem está fazendo ele de besta. São para esses que eu falo. Eu falo para essas pessoas. Os outros que gostam de ser bestas, que sejam bestas, é direito da pessoa. Mas tem muita gente como eu. Eu fui feito de besta pelo meu pastor, depois pelos outros pastores. Não respeitam, mas mentem. Depois, como aluno, mentem para você. Aí, quando você... Isso que eu estava conversando com o Shaolin, né? Porque você vê que tem um acordo de mentir, porque não é possível você ler com profundidade a Bíblia e não perceber que não se encaixa naquilo que é pregado no púlpito, né? A Bíblia só engana, a pregação do pastor só engana quem não lê a Bíblia. Tanto que quem lê tende a virar ateu. Se a pessoa começa a ler a Bíblia demais, começa a falar, pô, isso aqui não bate, o que o pastor está falando aqui não tem lastro no próprio texto. Né? Tem um pessoal... um acordão. Talvez, o dia que tiver uma revolução, eu esteja do lado deles, ou eles estejam do meu lado, não sei, mas eu não posso inocentá-los hoje. São teólogos e exegetas progressistas. A pauta deles são os direitos humanos, é a minha. Identitarismo, eu quero que vá para o inferno. Caíram no engodo idiota do identitarismo do Partido Democrata, mas a fonte deles é o pensamento de esquerda, o pensamento progressista. É mais ou menos como na igreja luterana. Como é que a igreja luterana acha que resolveu o problema da Bíblia? Nós não pregamos Bíblia, a gente prega Jesus. Aí eu pergunto para uma luterana raiz, e você tira Jesus da onde, minha filha? Vai enrolar trouxa. Você consegue enrolar alemão assim? Porque a mim você não enrola. De onde você tirou esse Jesus dos direitos humanos? Do seu ideário esquerdista. Então joga a Bíblia fora, joga Jesus fora e seja um militante político, que é o que salva. Uhum. Não. Então, esse pessoal, eles sabem que é tudo conversa fiada. Mas o que eles tentam fazer? Eles se aproveitam da polissemia do texto e dizem isso em sala de aula, escrevem artigos. Você deve aurir a polissemia do texto e fazer o texto dizer coisas boas. Eu digo, você sabe o que você está fazendo? Mantendo a pessoa passiva, acrítica, acreditando em mito, em idiotice, achando que você está ajudando a pessoa. Eu falei para os meus colegas da faculdade, eu quase perdi o emprego. O meu patrão me jogou isso na cara. Eu falei, vocês trabalham para bandido. Pastor progressista
tudo trabalha para bandido. Vocês amaciam a carne da população com conversinha fiada, porque vocês são tudo amador, tudo estagiário, vocês não sabem fazer, porque vocês são pessoas boas. Pior que são gente boa, Nicolas. Só que eles acreditam nessa idiotice de que ele é professor para iluminar. É idiotice como professor e idiotice como pastor. Então você vai manter a pessoa acreditando que tem Deus, acreditando que tem Jesus, essas mentiras, que tem vontade de Deus, que Deus está te protegendo. Tá nada, não tem ninguém te protegendo, só tem safado te estraçalhando. Aí veio o cara, leva suas ovelhas. Aí um deles foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos. Ele, para viver no mundo lá da Assembleia, ele fez uma igrejinha com a família dele. 30 pessoas. Aí só pregação, assim, direitos humanos e tal. Aí foi para os Estados Unidos. Aí quando voltou, mais da metade da igreja dele era bolsonarista, porque a família dele virou bolsonarista. Aí eu falei, tu não consegue salvar nem tua família, meu amigo. Olha aí, gente. Não tem como. Porque não é o trabalho da esquerda. O trabalho da esquerda, se é honesta, se é séria, é expor a realidade. A única coisa que salva é a realidade e a verdade, mais nada. Manipular as pessoas não salva. Então, para mim, a exegese é expor o fato. Se o texto diz Yahvé é um boi, você traduz Yahvé é um boi. Se o texto diz Yahvé não gosta de Asherá, você traduz Yahvé não gosta de Asherá. Pronto, você simplesmente traduz e explica. Porque isso não é ontologia, é o que o cara está escrevendo, né? Então, para mim, hermenêutica e exegese são coisas fundamentais. E o que une as duas é a verdade. Essa ideia de a hermenêutica é uma forma de você pegar a coisa e fazer ela dizer o que você quer que ela diga, isso, para mim, é coisa de malandro. Todo mundo que lida com o público tem que lidar com a realidade e com a verdade. Se você se aproximar de uma pessoa para fazer ela enxergar a realidade como você enxerga, você é um manipulador. Você tem que dotar a sociedade com a capacidade de enxergar. Aí aqui eu acho, os pedagogos podem me corrigir, que eu estou me baseando no Dermeval Saviani. Muito mais do que em Paulo Freire. Dermeval Saviani. Que educar é fornecer ao cidadão acesso às ferramentas com as quais ele é manipulado pela classe dominante. Você dá a ele acesso às ferramentas. Os pastores progressistas não fazem isso. Os pastores progressistas fingem que não tem classe dominante manipulando as pessoas, que Papai do Céu, cínicos, todos cínicos, está cuidando das pessoas. Isso é mentira. A igreja vira um curral eleitoral, né? Sim. Aí eu não sei se passa da ideia de, mas para um propósito bom, para um fim bom, você tem que usar o meio do inimigo. Manipulação. Manipulação. Me perguntaram, saindo do tema cristão, um podcast que eu estava, sobre Chico Xavier, né? Eu falei que não acredito, na psicografia, óbvio que eu não acredito, né? Mas também não acredito na total ingenuidade dele, né? De que vinha tudo da cabeça dele. Para mim, ele sabia que ele escrevia da cabeça dele. Aí, até para fazer um meia-culpa, falei, olha, talvez ele achava que, ao fornecer essas cartas, ele trazia consolo, trazia, né, um amparo para essas pessoas, e ele achava que ele fazia o bem. Perguntaram se achava isso moral. Eu falei, para mim não, para mim é imoral, porque todo mundo tem direito à verdade, por mais que seja dolorosa. Então, eu acho que tem pessoa que acha que para fazer o bem para alguém, você tem que manipular aquela pessoa, que a pessoa é incapaz de se cuidar. Isso não é bem em nenhuma ótica. Você se aproximar de uma pessoa sabendo que o que você está dizendo não é verdade, mas você acha que é útil para ela. Você não tem direito ético de fazer isso. Eu penso. Você tem que dizer a ela a verdade. Ela faz com a verdade, ou então você não diga nada. Mas mentir e dizer que está mentindo para o bem dela, isso é coisa de picareta. Quem entende do Chico Xavier é o Cláudio Bersola no caminho. Migão meu. Os caminhos do imaginário, que ele acabou de fechar, né? Pois é, eu estava em Foz, eu estava no Paraguai, né? E aí tentei contato com ele,
para ver. Eu já estive na casa dele várias vezes. Sério? Que bacana. Eu fiquei um mês em Foz do Iguaçu. Visitei ele Ele mora 3 em vezes. Foz? Ele mora em Foz do Iguaçu. Não Por isso sabia, que eu estava não no sabia Paraguai e ideia. estava procurando o contato dele. Ele Tá. mora em Foz do Iguaçu. Né? Eu fui na casa dele, jantei várias vezes, comemos doce árabe, fomos numa pizzaria. E é como eu fui para o Paraguai fazer um show lá, fiquei 4 dias lá, falei, gostaria de visitar o Cláudio. Mas ele não me respondeu. Semana seguinte, fechou o canal. Daquele jeito, eu falei... Uai. Eu sou muito reservado. Como ele fez um vídeo de 2 minutos e não disse a razão, eu não vou perguntar. Não, foi isso. Depois ele mandou uma postagem também, falando que tá bem, que não tá com depressão, que não tá, mas que simplesmente quer outras coisas para vir para o momento. Eu tenho uma série com ele sobre espiritismo. Que legal. No qual ele fala sobre a parte histórica e eu falo literalmente sobre os truques, né? Okay. Literalmente as técnicas usadas nas sessões para simular a malandragem, né? Eu acho que eu vi esse vídeo, mas tem tempo já, não é recente, não. Não, é de antes da pandemia. Não tem? Tem, antes da pandemia. Eu acho que eu lembro, tem muito tempo. Muito. Né? E falar sobre ectoplasma, sobre eu gabinete fui no canal dele em fluidificado. 2021. Todo ano de 2021. Foi nessa época que eu andei fuçando o canal dele e eu vi isso, mas eu não conhecia você na época, não. Não, E Mesmo, ele realmente entende demais historicamente do espiritismo, uns médiuns que, nossa, quase ninguém conhece. Era bacana, chamava Investigando os Espíritos. Foi uma série, foram vários vídeos. Vou dar uma olhadinha se ele derrubou o canal ou tá lá e ele não vai gravar Não, mais? tá lá. Inclusive ele falou, eu não vou apagar o canal, mas eu não vou alimentar. E aí ele vai ficar... Cláudio, se você ouvir, te amo. Cláudio, se estiver vendo, também estamos com saudade de você. Né? Pior que eu voltei com... Ele podia me ajudar, porque eu voltei com isso aqui de Guarani, a moeda paraguaia, e essa porcaria não aceita em lugar nenhum. Tá. Você não consegue trocar do Banco Central? Não, nem casa e câmbio. Eu cheguei em Foz do Iguaçu, descobri que no aeroporto de Foz do Iguaçu não tem casa e câmbio, imagina. A cidade mais fronteirista do Brasil, onde vai todo tipo de moeda, não tem uma casa e câmbio. Aí cheguei em Belo Horizonte e falei, beleza, aqui eu troco. Não troca. E eu até guardaria para uma visita futura, mas o problema é a inflação. Sim, Você chegar lá, vai comprar uma bala, né? Daqui a pouco não vale nada, e é uma graninha que eu voltei ali. Para finalizar, professor, eu queria saber se tem alguma confusão muito comum, como essa que o senhor deu exemplo do Salmo 23. Se tem alguma confusão muito comum que é de tradução e que todo mundo leva para um lado que não tem nada a ver, e isso virou doutrina, virou pregação. Se tem alguma coisa que está muito errado. Sim, eu vou num verso do Novo Testamento, que eu falei de Antigo Testamento o tempo inteiro, é Hebreus 11:3. Só tem 2 traduções da Bíblia que traduzem direito. Todas as outras estão erradas. A palavra que está lá no grego é éon. Não tem nada a ver com mundo, é tempo. E todas as Bíblias traduzem que, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Aí o pessoal bota o mundo foi criado, leva para a criação. E o sentido não é esse. O sentido é que Deus dirige os rumos da história. As épocas, os tempos são determinados por Deus. Por isso que a profecia funciona. É isso que o texto está dizendo, né? Os homens podem ter fé, podem olhar para frente. Abraão foi bem sucedido na fé, aquele longo capítulo da fé, né? Por que que os homens que têm fé são bem sucedidos? Porque é Deus que determina o destino da história. É óbvio que isso é mentira. Claro. É mentira. Estamos falando só do que o texto está dizendo. E a coisa mais engraçada é que, até recentemente, a única Bíblia que traduzia certa do país era Testemunho de Jeová. A única. Certo. Todas as outras que você citar estavam erradas. Só que agora foi lançada uma recentemente pela editora Paulinas, chama Bíblia Paulinas. E aí ela traduziu certo. Então, não sei se assistiu ao meu vídeo, não sei se olhou na... Porque o camarada lá da sua tradução não presta, porque a minha que está certa, é um dos responsáveis por ela. E aí... o Novo Testamento é traduzido do grego, é no Novo Testamento isso? Isso, E essa palavra ocorre um monte de vezes nos textos, nos outros textos aparece século, tempo, era...
ali mundo. Por quê? Porque o tradutor não está traduzindo. Para mim, os tradutores cometem os seguintes erros, não sei se nessa ordem. Primeiro, copia e cola. A maior parte das Bíblias é copiada das outras Bíblias, o sujeito é um picareta. Só copia e pronto. Você consegue ver qual fez isso. Outras cometem erros por questão ideológica. A teologia não permite que ele escreva o que está dito. E muitas Ele adapta para ficar mais palatável. O que eu percebi, assim, é que as Bíblias, da época que eu fiz a primeira comunhão, elas foram atenuando algumas coisas que foram sendo socialmente muito menos aceitas. Por exemplo, fala sobre escravidão. Aí vai trocando escravo por servo, vai trocando escravo por ajudante. Essa é uma observação que eu fiz assim, leigamente, né? Eu falo, pô, parece que algumas falas eram mais explícitas aqui e foi passando, foi sendo atenuado. O problema é que escravo no Antigo Testamento eu não sei como é que vai ser no grego, mas no Antigo Testamento é muito complicado. Já me cobraram, por que você bota servo e não escravo? Porque qual é o verbo derivado de escravo? É escravizar, é ativo. E na Bíblia você tem o verbo passivo. Então, servir, você serve o outro. Escravizar. Então, você pode usar a palavra eved no hebraico, que é servo, em circunstâncias em que o servo é servo cativo, escravo. Mas é uma palavra polissêmica, entende? Eles não têm uma palavra diferente para servo, e eu não faço tradução ideológica. Então, se a palavra é ambígua, vai ser ambígua e eu explico em nota. Tanto é que o eved pode chegar, ele é um eved, ele vai chegar e dizer assim, eu gosto de ser eved. Aí ele vai furar a orelha e vai ser eved para sempre. Nem muda a palavra. Ou seja, ele era servo, aí agora ele não é mais servo, agora ele é outra coisa. Não. Ele é eved, escravo por dívida, servo por dívida. Aí ele não quer mais ir embora, ele quer ficar com o cara porque o patrão dele é muito bom. Aí ele vai deixar furar a orelha dele e vai morrer sendo o servo daquele homem. É escravo agora. Não muda o nome, ele continua sendo eved. A diferença é a orelha furada. Então, eu não ligo para palavras. A força da palavra, para mim, é insignificante. Eu não sou nominalista. Eu ligo para explicar à pessoa o que significa aquilo ali. Então, por exemplo, os tradutores têm horror naquela passagem famosa de que Deus fala assim, eu quero matar Cabe. Quem é que vai enganar Cabe? Você pode pegar. Evangélicas, eu acho que todas, católicas a metade, os textos vai dizer assim, um espírito chega perto do rei e fala, eu vou enganar a Cabe. Ele, como é que você vai? Eu vou ser um espírito de mentira, esse pastor é o diabo, blá, blá, blá. Tudo picareta, os tradutores, mas é picareta. No hebraico está ha-ruach. Então, é uma reunião no céu, e a árvore está assim, muito bem, como é que a gente vai matar esse desgraçado desse rei? Aí, o espírito, rua, chega, deixa que eu resolvo isso. Como é que você vai resolver? Eu vou mentir para ele, vou fazer os profetas dele mentir, vou falar, ataca o rei lá que você vai ganhar a guerra. Ele vai atacar a guerra e morre, aquele imbecil. Muito bom, muito bom. Cena podre. Está na Bíblia. Aí o que o tradutor faz? O tradutor olha para um lado, olha para o outro, Deus não está vendo. Bíblia inerrante é coisa de idiota de igreja, e ele traduz errado de propósito. E tem o tradutor que erra. Esse não merecia crítica. Esse não merece crítica. É fácil errar na tradução. Quem merece crítica é o picareta copia e cola, é a maioria. O cara que é censor teológico, que não é um número pequeno, mas o cara que erra, todo mundo erra, né? O problema é errar de propósito para enganar os outros. Não, todo mundo erra, com certeza. As Bíblias antigas, elas têm cópias, já vamos encerrar aqui, mas elas têm cópias diferentes. Por exemplo, tem Bíblias não, os textos, né? Não tinha Bíblia. Textos antigos do Novo Testamento, existem cópias com diferenças? Eu estava dizendo isso, eu acho que eu parei de dizer. Do Antigo Testamento, a gente tem 3 cópias do hebraico, e nós achamos os manuscritos do Mar Morto. Quando a gente achou os manuscritos do Mar Morto, a gente pôde conferir. Então, não há tanta divergência assim. O meu propósito é, quando eu terminar de traduzir a Bíblia, meu propósito, não sei se vou ter energia e saco para fazer, é eu traduzir os manuscritos do Mar Morto.
Porque as traduções que tem são iguais às Bíblias. A tradução da Bíblia é tudo horrorosa. Sabe lá se a tradução do manuscrito é feita pela mesma gente, meu pessoal faz, tudo cristão, tudo judeu, não confie. E eu aconselho não confiar, tá? Quer confiar, confie. Aí eu vou traduzir, porque é a única forma de eu ter como te responder com certa segurança. Não, a gente tem certa garantia de confiar no texto antigo. Mas o que eu digo para você é que eu não estou traduzindo uma ideia de um texto original. Eu não lido com o texto original. Eu traduzo o texto da BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense. É o texto padrão hebraico, grego, no caso do grego é o Nestle Aland. Esse texto aqui, vamos interpretá-lo. Ponto. O que a gente pode encontrar é manuscritos mais antigos que dizem que ele sofreu uma corrupção. Aí você corrige o texto, foi corrompido. É mais complexo do que parece. Mas é história, é arqueologia, exegese. Não dá para separar essas três, não. Quem separa as três, eu acho que não faz bem nenhuma das três. Perfeito. Professor, muito obrigado. Prazer imenso estar com o senhor aqui. Tem algum recado, algum convite, alguma coisa? Sua Bíblia? Não, eu só desejo muita saúde para o seu novo rebento, que traga muita alegria para você e para Thaís, como os meus 2 filhos me trouxeram na vida muita alegria. Que vocês não se enganem, passa muito rápido o tempo. Ô, mulher linda! Muito obrigada, viu, por Por ter nada. vindo. Eu estou aqui por sua culpa, tá? O tempo passa muito rápido, tá? O tempo passa muito obrigada. rápido.